Então, o que nós vamos ver agora é a relação entre duas características, tá? Esse é uma da, é um dos objetivos mais importantes na área de saúde, que é você correlacionar características de uma doença ou de um de um estado ou de um problema de saúde com outras variáveis, tá? Você vai correlacioná-las com o intuito de entender como elas funcionam conjuntamente, né? Eh, e também para você conseguir estimar uma característica a partir da outra. Então a gente vai ter dois objetivos com essa análise que nós vamos fazer agora. Um é identificar o tipo de relacionamento entre duas características, e o outro é ver se a gente consegue fazer previsão para uma característica baseada na outra. Por exemplo, qual é a relação que eu tenho entre sedentarismo e doenças cardiovasculares? Então, isso é um tipo de relação entre características que nós precisamos identificar. Agora, se uma pessoa é muito sedentária, qual é a expectativa de vida para ela? Ou eu tenho uma pessoa muito ativa que cuida mais da saúde, qual é a expectativa de vida para essa pessoa? Então, aí eu tenho o interesse de estimar uma determinada característica, tá? Bom, na estatística a gente chama essa relação entre variáveis de correlação, tá? Ou dependência ou associação, mas o termo ideal para ser usado é correlação, tá? Eh, Essa correlação ela jamais deve ser confundida com a questão de causa, tá? Principalmente para vocês na saúde, não significa, por exemplo, que sedentarismo causa um problema no coração. Ele está associado às doenças de coração, né? Pessoas que têm sedentarismo têm uma probabilidade maior, uma chance maior de desenvolver eh, um problema cardíaco. Por exemplo, eu vi uma matéria no jornal há um tempo atrás sobre uma senhora que tinha mais de 100 anos, né? O assunto era a longevidade. Então você tinha foram investigar, né, qual eram os hábitos saudáveis dessa mulher, e simplesmente o hábito saudável dela, entre aspas, era comer bastante bacon de manhã e ovos e outros alimentos assim ricos em gordura, né, que a gente já viu assim artigos científicos, que é dito na literatura, é que esse tipo de alimentos eles não são bons assim, né? Não são o ideal para a gente consumir em excesso, né? E que eles causam ali alguns problemas cardíacos. Então, o hábito de sedentarismo, consumir alimentos ultraprocessados ou com alto teor de gordura, eles não causam uma doença no coração, tá? Eles estão associados às doenças do coração. Então, correlação é exatamente isso. Não quer dizer que uma característica causa um evento na outra. Quer dizer que os eventos que ocorrem nessas duas características estão correlacionados de alguma forma, tá bom? E a gente tenta expressar essa correlação por meio matemático, né? De forma matemática. Eh, e aí, quando a gente diz que eh, quando duas características não têm, né, essa relação forte, né, essa dependência forte, a gente chama de correlação nula, tá? Então, correlação vai representar o grau de dependência ou de associação entre duas características, e correlação nula significa que uma não tem influência na outra, tá? E aqui a gente deve ter cuidado com
a justificativa contrária, tá? É, por exemplo, eu dizer que duas variáveis são não têm correlação nula, não significa que uma cause a outra, tá? Ou então, o tipo de relação que a gente está observando não é a que a gente está mensurando aqui por meio das estatísticas. A gente vai ver mais um pouco para frente qual é o tipo de relação que a gente está mensurando, tá? Então, correlação nula não significa que as variáveis não influenciam uma na outra. Significa que elas têm um outro tipo de correlação, que não é essa que a gente está estudando, eh, ou de fato realmente uma é independente da outra, tá? Então essa questão da causalidade deve ser analisada com muita cautela, tá? Tanto para quando existir a correlação, quanto para não existir a correlação. Então, matematicamente, o que a gente tenta fazer estabelecer uma relação entre uma variável x e y, tá? A partir dessa equação aqui. Ou seja, eu consigo descrever x a partir de uma função g dessa outra característica y. Então, por exemplo, eh, x representa que a pessoa ter um problema, um- ter um problema, por exemplo, associado a entupimento das artérias. E Y aqui é a quantidade de gordura que essa pessoa ingere, ou o- os hábitos de exercício físico, né, o sedentarismo dessa pessoa, e a relação que explica eh, essas duas, a influência, né, de uma característica na outra, é interpretada através dessa função g, tá? E essa função g é que determina qual é a relação, ou tipo de relação, ou se existe ou se não existe relação entre essas duas características, tá? Então, essa função g, ela permite dizer qual é o tipo da relação entre as características e permite, uma vez que a gente descobre ou estima essa função g, a gente pode fazer previsão para x a partir de y. E que isso é uma área é, muito, muito interessante da área de saúde, principalmente da medicina, que é você fazer previsão é, de uma determinada característica a partir de outra, tá? Eu sei que a maioria dos artigos estão focados nessa primeira possibilidade, nessa primeira objetivo aqui, que determinar a relação entre características. Por exemplo, daquele trabalho que eu estava falando para vocês que eu estou assessorando lá no Labeste, a gente tem ali a qualidade de vida das pessoas, mensuradas através de um questionário. E eu tenho características, por exemplo, como o tipo de tumor, ou o que chamam de lateralidade, né, de onde está o tumor, e eh, diversos outros indicadores, né, químicos. Então ali a gente está querendo descobrir se uma determinada característica vai influenciar na qualidade de vida ou não, tá? Mas o que é interessante, uma vez que a gente determina esse tipo de relação, é a gente conseguir fazer uma previsão para a pessoa. Por exemplo, a partir do diagnóstico do tumor dessa pessoa, né, e baseado nas características que a gente observa, a gente consegue prever a qualidade de vida dessa pessoa, ou a sobrevivência dessa pessoa, né, ao longo do tempo, é claro, eh, a partir dessas características que nós estamos observando. Eh, a área que eu atuo, que eu trabalho, que eu gosto bastante, justamente ela se preocupa com esse segundo objetivo. Então,
Já trabalhei com conjunto de dados, por exemplo, de identificação de se a pessoa tem traços, né, de quem vai desenvolver Parkinson, por meio da análise da voz, né, dessa pessoa. Conforme era o comportamento da voz dessa pessoa, você sabia se ela tinha tendência a desenvolver Parkinson ou não. Em, né, bem antes da doença manifestar outros sintomas, né, que são mais característicos. Para fazer essa primeira leitura, né, do possível comportamento probabilístico, né, ou possível relacionamento entre duas características, nós vamos usar um tipo de gráfico chamado gráfico de dispersão. Ele é um gráfico simples daquele que a gente aprende no ensino fundamental, que é um gráfico de x por y, né, de duas características, onde a gente representa, por meio de um ponto, o vetor aqui eh, composto por essas duas características. E através desse gráfico de dispersão a gente consegue identificar coisas como a alta dispersão ou a baixa dispersão dessas características, mas também a gente consegue identificar se há uma relação aparente entre elas, né? Uma relação que a gente possa explicar matematicamente e qual é esse tipo de relação. Então, o tipo de relação que nós vamos estar interessados aqui são as relações lineares, porque as relações lineares são as relações mais diretas que nós temos entre duas características. Então, sempre que você quiser dizer que uma coisa tem influência em uma característica tem influência na outra, você verifica se essa relação é linear ou não. Se ela for uma relação linear, então existe uma interferência direta de uma característica na outra, né? Um relacionamento mais forte entre uma característica e outra, tá? Por exemplo, aqui eu tenho três variáveis, x aqui no eixo eh, no eixo vertical e y e z no eixo horizontal, tá? Digamos que x é a relação de a pessoa ter um problema, por exemplo, digamos que x seja a pressão diastólica da pessoa, tá? E y aqui é a quantidade de sal, por exemplo, que essa pessoa ingere diariamente. O que que tá, o que que esse gráfico aqui está me explicando? Ele está me dizendo que quanto maior é o consumo de sal, maior é a pressão sistólica aqui, por exemplo, observada dessa pessoa, tá? Se, a pessoa- Se essa pessoa tem um consumo baixo, ela vai ter uma, uma pressão mais dentro da normalidade. Se ela tem um alto consumo, ela tem uma pressão fora da normalidade ou mais alta, tá? E aqui em Z, por exemplo, é o tempo de horas que essa pessoa passa sentada, por exemplo, seja no trabalho, seja em casa, eh, e isso aqui é relacionado à mesma característica da pressão da pessoa. Então, a pessoa pode ter, né, eh, que popularmente a gente chama de pressão alta, pode ter vários fatores. Um o estilo de vida dessa pessoa, né, hábitos alimentares e de exercícios, ou pode ser uma, um efeito genético, né, pode ser algo genético, essa ocorrência de ter uma pressão mais desregulada seja algo genético. Então, o que a gente vê aqui é que em Z, com relação a Z, que é o tempo de horas que a pessoa passa ociosa,
você até vê que existe uma relação entre entre x e z, né? Quanto maior que z, né? Quanto mais o tempo a pessoa passa, né? Seria um grau de sedentarismo maior, ela tende a ter, né? Esse problema de pressão alta, tá? Mas você vê que até um determinado ponto, até esse ponto aqui, ó, não tem uma diferença significativa entre se a pessoa passa muito tempo ociosa ou não, tá? Então, ah, até existe uma relação entre essas duas características, mas essa relação não é direta como nós temos aqui no caso x e y, tá? O caso de x e y, quando a gente tem uma relação linear, é o caso onde beira a causalidade, né? É a relação entre duas características que beira ali, uma está causando a outra, tá? Então, relações lineares são os tipos de relações mais fortes que nós temos. Ah, então, vamos lá os tipos de padrões do gráfico de dispersão. Quando o gráfico de dispersão assume uma, eh, uma característica assim, parecendo uma circunferência, né? Então a gente diz que esses dados eles são não correlacionados, ou seja, sem correlação. Pode existir uma outro tipo de correlação, mas a gente não consegue perceber aqui. Então não é uma relação direta, tá? Ou realmente não existe relação entre essas duas características. E aí vem as relações que realmente são interessantes para a gente, que é as relações lineares, que podem ser de dois tipos, positiva ou negativa. A positiva significa que existe uma relação diretamente proporcional entre as duas características, ou seja, quando o valor de uma característica aumenta, o da outra também aumenta, tá? E existe também, além da direção dessa característica, dessa relação, a intensidade dessa relação. Quando ela assume esse valor aqui, que parece mais uma elipse, então a gente tem uma relação mais fraca, e quando essa elipse fica mais próxima de uma reta, então a gente tem uma relação mais forte, tá? Então, as relações lineares, elas podem ser positivas e negativas e podem ter intensidade fraca ou forte. A relação negativa a gente diz que ela é inversamente proporcional, ou seja, quando o valor de uma cresce, o outro decresce, tá? E aí existe também os casos das intensidades, fraca e intensidade forte. Existem também as relações não lineares, como por exemplo aqui a gente tem uma relação polinomial, pode existir também relações exponenciais, logarítmicas e vários tipos de relações não lineares, tá? E a autocorrelação que nós estudamos anteriormente também é um tipo de correlação não linear, tá? Eu vou pegar aqui os dados de novo do PIMA e a gente vai ver através de um gráfico que ele faz os pares dos gráficos de dispersões de várias variáveis, tá? De muitas variáveis. Aqui no caso eu vou só remover a última, que é se a pessoa tem diabetes ou não, mas eu vou colocar aqui para a gente enxergar é, o fato dela ter diabetes ou não como sendo grupos, tá? Então eu tenho um gráfico desse tipo aqui.
Esse gráfico ele mostra a combinação de todas as variáveis 2 a 2, tá? Eh, então, por exemplo, esse gráfico, esse primeiro gráfico aqui, que é do número de gestações pela glicose, eh, ele é exatamente não, ele é, é a imagem inversa desse outro gráfico aqui. Então, ou a gente analisa os gráficos que estão aqui abaixo da diagonal principal ou os que estão acima, tá? É, então, o que que a gente consegue observar aqui? Por exemplo, número de gestações e a taxa de glicose. Tem um comportamento parecido, uma circunferência, então a gente diz que não existe uma influência aparente, né, ou uma correlação aparente entre o número de gestações e a taxa de glicose, tá? Eh, Esses dois gráficos, que é o número de gestações pela pressão diastólica. Então, de novo, o número de gestações não parece ter uma relação com a pressão diastólica e a taxa de glicose também não parece ter uma relação com a taxa de glicose, tá? Desculpa, a glicose com a pressão diastólica. E você observa em todas as outras, por exemplo, essas três características relacionadas à espessura da pele medida no tríceps, né, que seria aqui o equivalente ao percentual de gordura, também não tem, número de gestações, glicose, pressão diastólica, não tem nenhuma uma relação aparente aqui, tá? Você só enxerga uma leve relação aqui, e isso daqui era o esperado, entre a glicose e a insulina, tá? Que é esse gráfico aqui. Você vê aqui uma relação logarítmica, né? Como é uma relação logarítmica, não é uma relação tão direta, mas sim existe uma relação aqui entre a glicose e a insulina, o que era esperado, tá? Agora, da insulina, em relação aos outros, você não vê uma relação, não vê uma relação direta, ó. Esses quatro gráficos, você não vê uma relação direta. Pelo menos aqui esses quatro gráficos apresentam relações não lineares. E aqui, nesses três gráficos, seria em relação à insulina e eh, índice de massa corporal, ou aquela função de diabetes, ou a idade, não tem uma relação, tá? Onde você observa uma relação aproximadamente linear é nesse gráfico aqui, ó, onde você tem aqui eh, um- a- né, o tamanho, a espessura, né, da pele ali medida no tríceps e o índice de massa corporal, né? Então era esperado porque o índice de massa corporal é algo relacionado com o teu percentual de gordura e essa medida da pele em relação ao tríceps é de fato uma medida em relação ao percentual de gordura na pessoa. Então você consegue ver aqui uma relação eh, linear, né, aproximadamente linear positiva, ou seja, quanto maior o índice de corporal, quanto maior o índice corporal dessa pessoa, maior é a espessura do tríceps, ou seja, maior o percentual de gordura observado, tá? Então, aqui você só vê, a maioria não tem correlação, tem alguma relação não linear aqui entre glicose e insulina, o que era esperado. Você tem uma relação linear entre tríceps e o índice de massa corporal, e nas outras você não vê nenhum tipo de relação aparente, né? No caso desse estudo, ele queria verificar se existia uma relação entre a diabetes, né, essa função de diabetes que estima, como se fosse uma chance, uma razão de chances, da pessoa desenvolver diabetes em relação a essas outras características, tá? Essa medida aqui ela é feita de forma laboratorial, então eles queriam usar essas outras variáveis para observar a correlação e, consequentemente, estimar
essa função de diabetes baseada nessas outras características que são mais fáceis de se observar. Bom, em relação ao número de gestações, a gente vê que não tem uma relação. Em relação à taxa de glicose, também não. Entre a pressão diastólica e essa função de diabetes, também não tem relação. A espessura da pele no tríceps também não tem uma correlação. Você não tem correlação entre a insulina, nem índice de massa corporal, e também você não tem em relação à idade, tá? No máximo, você tem uma relação não linear, mas você não tem uma relação direta entre elas, tá bom? Então, isso significa que não tem uma relação forte, né, linear forte entre essas variáveis e essa função de diabetes, né? Então, já fica mais difícil a gente criar uma função eh, que consiga explicar ou que consiga prever essa função de diabetes de forma mais fácil. Bom, a medida que a gente usa para. Porque gráfico é uma coisa muito subjetiva. Às vezes, de um pesquisador para o outro, ele pode enxergar uma coisa e, por exemplo, eu posso estar enxergando uma coisa e vocês estarem enxergando outra naqueles gráficos que acabamos de ver, tá? Mas para tirar essa dúvida, a gente tem uma estatística que é chamada de coeficiente de correlação, que ela é calculada através dessa fórmula, tá? E ela mede o grau de variação conjunta, né, o grau de relacionamento linear entre duas variáveis, tá? Então, ela só serve para detectar relações lineares. E a gente analisa da seguinte forma: se o coeficiente de correlação for, desculpa, nesse caso aqui é a covariância, tá? É o grau de variação entre duas variáveis. É, se a, se a, é uma medida de dispersão conjunta, tá? Se a dispersão conjunta for igual a zero, então elas não têm uma relação linear, tá? Pode ter outro tipo de relação, mas não é linear. Lembrando que linear são relações mais diretas. Se esse grau de variação conjunta é um número negativo, então a gente diz que a relação entre essas duas variáveis é inversamente proporcional, ou seja, uma relação negativa. Quando o valor de uma cresce, a outra decresce. E quando essa covariância ela é positiva, então a relação é chamada de positiva, ou seja, é uma relação diretamente proporcional. Quando o valor de uma aumenta, o valor de outra também aumenta, que foi o que a gente observou aqui em relação à insulina e a glicose observada, né? Então, que a gente tem aqui, né? Quanto maior é a taxa de glicose, mais é presente, né, as quantidades de insulina no sangue da pessoa, tá bom? Mas o que mede é, aqui a gente vê só qual é o tipo de relação, se tem uma relação direta ou não, mas o que mede se existe uma relação linear e qual a intensidade dessa relação linear, aí sim vem o nosso coeficiente de correlação. Então, o nosso coeficiente de correlação é essa medida aqui que é calculada, tá? E ela é bem mais simples de analisar do que a covariância, porque o coeficiente de correlação ele está definido entre -1 e 1, tá? Quando o coeficiente de correlação ele é igual a zero, então a gente diz que as duas características são linearmente independentes, ou seja, ou elas não têm uma relação entre si, ou essa relação é não linear, tá bom?
Assim como a covariância, se o coeficiente de correlação for negativo, tem uma relação negativa, ou seja, inversamente proporcional. Se for positivo, é diretamente proporcional. Então, aqui, além de identificar se essa relação é linear, negativa e positiva, a gente também consegue identificar a intensidade dessa relação, tá? Então, aqui, como essa medida está entre -1 e 1, eu vou colocar aqui ela em módulo para a gente conseguir analisar, tá? Se o módulo da correlação estiver entre 0 e 0,5, essa relação linear é fraca ou inexistente. Se essa correlação em módulo estiver entre 0,5 e 0,7, a gente diz que essa correlação ela é moderada, como por exemplo foi o que a gente observou aqui na glicose e insulina. Essa relação ela é quase linear, tá? Ela parece mais logarítmica, eh, mas aí ela tem uma relação moderada. As outras não, elas têm uma relação fraca, linearmente ou inexistente. Então elas teriam ali um coeficiente de correlação próximo de 0,5, tá? Ou de 0 ou até 0,5. E já essa daqui de glicose e insulina, ou do tríceps e o índice de massa corporal, já teria uma relação linear moderada. Quando a relação é quase que uma reta, né, é muito linear, aí a gente diz que tem uma correlação forte. Então, essa correlação forte, em módulo, ela vai estar entre 0,7 e 1. Tá? Então, vamos pegar aqui é, esse mesmo conjunto de dados e calcular a medida de correlação para esses dados. E a gente vai ter uma matriz aqui que a gente chama de matriz de correlação. Tá? Essa matriz ela representa a correlação entre duas características. Então, como ela vai ser uma matriz é, simétrica, tá? E quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, e aí eu tenho aqui as linhas eu vou ter as características e nas colunas também eu vou ter as mesmas características. Então significa que na diagonal principal dessa matriz eu sempre vou ter um, porque é a correlação entre a variável e ela mesma. Então essa correlação tem que ser perfeita. Então ela é um, tá? Então, o que a gente analisa é o que está fora dessa diagonal principal. E assim como esse gráfico aqui, essa matriz ela é simétrica. Então, ó, a correlação entre a gravidez e glicose vai ser a mesma de glicose e gravidez. Então, a correlação de x e y é igual à correlação de y e x, tá? Então a gente só precisa olhar ou o que está na diagonal principal, acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal, tá? Então vamos olhar aqui o que a gente identificou nos gráficos. Por exemplo, a relação do número de gestações com as outras variáveis. Então a gente vê aqui, ó, vou pegar aqui em coluna que está mais fácil. Então, a gravidez aqui em relação à taxa de glicose deu 0,12, então é baixa. Em relação à pressão diastólica, 0,14, tá, é menor do que 0,5, baixa, tá? Mas essas duas são diretamente proporcionais, então elas têm uma relação fraca, mas e ela é positiva. É, já em relação ao tríceps, eu tenho uma relação negativa, mas também fraca. Então, é, aqui eu estou vendo a intensidade, essas duas primeiras são diretamente proporcional,
tríceps e insulina são inversamente proporcional, mas todas elas são pequenas, tá? Quando você vê, só aqui a idade é que começa a ter uma relação moderada, tá? Então, existe uma relação moderada entre o número de gestações e a idade. E essa relação é diretamente proporcional porque o sinal aqui é positivo. Agora, o que a gente observou era a não, além da não correlação, que tem vários aqui, se a gente olhar toda essa matriz, a gente vai ver que dificilmente tem valores acima de 0,5, tá? Mas vamos ver aquele caso do tríceps. Não, primeiro o caso da glicose e a insulina, tá? Então, tenho aqui glicose nessa coluna e a insulina está aqui, ó. Então, essa é a correlação entre a glicose e a insulina, que nós olhamos ter uma relação não linear, né? Uma relação aparentemente logarítmica, e aqui deu 0,33. Então, lá pelaquela nossa tabela que nós vimos agora no slide, essa relação é fraca, tá? Lembrando que o coeficiente de correlação só mede o grau de relação linear. Então, as relações não lineares, elas vão aparecer aqui como sendo baixas, tá? Então, existe uma relação, sim, entre glicose e a insulina, né? Até biologicamente isso é esperado, mas essa relação não é linear. E se ela é linear, ela é muito fraca. Bom, a outra que a gente viu que tinha aparentemente uma relação linear positiva era a relação do tríceps e o índice de massa corporal. Então, aqui eu tenho o tríceps na coluna e bem aqui eu tenho o coeficiente em relação ao índice de massa corporal, que deu 0,39. Então, é uma relação diretamente proporcional, ou seja, positiva, mas ela é fraca. Ao contrário do que a gente observou aqui no gráfico, né? Aparentemente parecia uma relação linear, ali, moderada, mas não, é uma relação bem fraca. Olhando toda essa tabela, você vai ver que nenhuma variável tem uma correlação forte com a outra, tá? No máximo, você tem uma relação moderada entre a idade e o número de gestações, ok? Relacionadas. Então aqui eu vou pegar um outro conjunto de dados chamado diabetes, que tem outras variáveis. Então aqui eu tenho colesterol total, glicose estabilizada, eh, colesterol HDL, né, de alta densidade, uma razão entre colesterol total e o HDL, a hemoglobina glicosada, o, o local onde essa pessoa mora, idade, gênero, altura e largura dessa pessoa, né? A estatura dessa pessoa, e essas medidas aqui de pressão sanguínea, né? Sistólica e diastólica, e outras medidas biométricas, tá? Então, vou fazer aqui o gráfico. Eu acho que como tem muitas variáveis, não é interessante a gente ver tudo, então eu vou pedir aqui só da... não vai dar para enxergar nada. Eu vou pedir aqui só da segunda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 não, até a 6, até a sexta, tá? Então aqui a gente já consegue visualizar algumas coisas interessantes.
Por exemplo, HDL e esse ratio aqui, que é a razão, é uma relação exponencial. Está bem claro uma relação exponencial. Na glicose estabilizada e eu acho que essa é hemoglobina glicosada, você já consegue ver uma relação linear, né, mais aparente. Você também tem uma relação aqui exponencial entre o colesterol HDL e a hemoglobina glicosada, mas em relação às outras você não vê uma relação forte, não. Vamos calcular aqui o nosso coeficiente de correlação para nos ajudar, a identificar os tipos de correlação observada, tá? Quem tem uma relação moderada aqui é essa daqui, que é o colesterol HDL de alta densidade e a razão entre a taxa de colesterol total e HDL. Bom, era esperado ter uma relação porque essa daqui, o ratio, é função desse, então era esperado isso daqui, tá? E a relação é inversamente proporcional, tá? Quan- Significa que quanto maior é o HDL, menor é a razão, né? Então isso é esperado porque o HDL está aqui na soma do colesterol total. Então, quanto maior o HDL, menor vai ser o outro tipo de colesterol. Consequentemente, a razão entre colesterol total e HDL vai ser menor, tá? Mas tem uma aqui que chama a atenção que tem um- uma relação positiva e, e significante, né? É uma relação forte de 0,749, que também era esperado porque aqui é uma medida da glicose estabilizada pela hemoglobina glicosada. Então, é exatamente o que a gente viu aqui no gráfico, que é essa variável STABIGLU e a GLYHB. Então, tem uma relação linear entre elas. Bom, então significa que eu consigo explicar aqui uma característica a partir da outra, e eu consegui identificar algumas relações moderadas e outra forte entre duas características, tá? Mas o restante não tem uma relação linear eh, interessante, tá? Então, o que que a gente teria como conclusão para esse trabalho, se fosse um nosso trabalho de pesquisa, isso daqui? A gente diria que não existe uma relação direta entre essas medidas, tá? Ou se a gente acrescentasse uma outra variável aqui, como sendo uma medida daquela de pressão diastólica, representando, vamos ver aqui, aqui é o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou pegar aqui essa, essa outra variável que estaria mensurando algo do tipo um problema cardíaco, né? Então está aqui a correlação. Aqui eu vou fazer o gráfico. Então a gente está interessado nessa variável aqui. É,
é a pressão sistólica. E aí você vê, ó, a pressão sistólica em relação à taxa de colesterol não tem uma relação linear, né? Aparentemente não tem nenhuma relação. Então, se a gente olhar aqui, ó, o coeficiente de correlação entre essa pressão diastólica e a taxa de colesterol é muito baixa, apesar de ser diretamente proporcional, mas é muito baixa, tá? É, entre a pressão e essa glicose estabilizada também não parece ter uma relação, e aqui a relação, o coeficiente de correlação é 0,16, então também pequeno. Com relação ao colesterol HDL, também não parece ter nenhum tipo de relação, pelo menos não linear. Então, o coeficiente de correlação aqui deu muito pequeno, né? 0,03. E em relação à razão entre colesterol e colesterol HDL, que também é pequeno. E com relação à glicose, a hemoglobina glicosada também é pequena. Então, a conclusão seria: nenhuma dessas características tem uma influência ou parece ter uma influência ou uma correlação linear com a pressão diastólica. Ou seja, a gente diria que, tá, essas, essas variáveis não teriam uma influência, tá? Lembrando que influência é diferença de causalidade, então elas não têm uma influência com essa pressão diastólica. Ah, mas a gente viu em uma outra literatura que existe essa relação. Bom, para essa amostra que nós estamos observando, essa característica, né, de ter uma relação entre a pressão diastólica e essas variáveis não foi possível ser observada, tá? Então, a conclusão aqui do nosso trabalho é para essa amostra, né, para essa população que a minha amostra está representando, essas variáveis não têm uma influência direta na, na, na pressão diastólica. Vamos ver em relação à sistólica. Também não parece ter, tá? Mas essas são a primeira, nesse experimento foram eh, a primeira aferição das duas pressões, tá? Vamos ver a segunda, que seria ali após um determinado fator. Se eu não me engano, ingerir uma, uma bebida ou uma comida que seja eh, rica em glicose. E aí você continua vendo aqui que a pressão diastólica é diastólica? Sistólica. Pressão sistólica, ela não tem relação, né? Pelo menos não linear com essas outras variáveis. Aqui o coeficiente de correlação está me dizendo também a mesma coisa. É muito pequenas as relações, tá? Com relação à, à outra pressão, a diastólica, também não parece ter uma influência. Então, qual é o resultado aqui? Essas características não influenciam na pressão sistólica e diastólica desses indivíduos, tanto na primeira aferição quanto na segunda aferição. Então, essa seria a conclusão do nosso trabalho baseado nessa análise. Ok? Bom, então, a, a medida coeficiente de correlação ela é interessante para a gente identificar comportamentos lineares entre duas variáveis, tá? É, e a gente
viu que essas relações lineares, elas são as relações mais fortes que a gente pode ter entre duas características. Então, para a gente ter uma conclusão do tipo, essa variável influencia nessa outra variável, então a gente precisaria ter esse coeficiente de correlação mais forte, tá bom? Que não foi o caso em nenhum dos exemplos que a gente estudou aqui, exceto em alguns casos, como por exemplo a glicose estabilizada e hemoglobina glicosada, que biologicamente a gente já esperava que isso aqui tivesse uma relação, tá bom? Ela deu uma correlação alta aqui, ó, deu 0,81, agora que eu tirei os valores faltantes, tá bom? Ah, então aqui a gente encerra essa parte de análise dos gráficos de dispersão e das medidas de correlação, tá? E aí na próxima aula a gente vê como a gente estabelece uma regra, uma, uma função, né? Uma função linear aqui no caso, para essa G, onde que vai permitir a gente fazer previsões para uma determinada variável a partir das outras, tá bom? Então, encerrar aqui esse vídeo.